Eu saúdo a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Irmãos, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical e também aproveitando, saúdo também aqueles que nos acompanham muitas vezes pela página do Facebook. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, soberano Senhor, somos eternamente gratos, Pai, pelo livre acesso feito por Jesus Cristo, que rasgou o véu com o seu sacrifício, e hoje nós podemos nos aproximar do trono da graça pela justificação. Somos também gratos, Pai, pela palavra que temos em nossas mãos, em nossa língua, pelas Escrituras, para que venhamos a crescer em santidade, que venhamos a estudá-la e buscar a compreensão. Também pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, que habita em nós e que nos oriente, que sempre venha ser nosso Consolador e que não venhamos, Pai, de forma alguma entristecer. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar. A gente já vai cantar uma musiquinha de Natal. Deixa eu olhar aqui. Hino 237, não é isso? 237. Hino 237, Jesus nasceu. Um, dois, três. Vinde cantar, Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinita ao mundo vem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus amado sumo vem, se proclamar em derredor, que foi por grande amor, que a terra veio, o sumo vem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus humilde ao mundo vem. E o hino 241, logo em seguida aí, passando algumas páginas, para quem tem no livro, ou acompanha por ali. Nascimento de Jesus. 1, 2, 3. Suponha aquela gente que em Belém quer ir parar, que uma luz tão refulgente vai ali brilhar. É por anjos anunciado e os pastores logo vêm, que o Senhor por Deus mandado nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O
nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Pode sentar. E chegamos à pergunta de número 17 do breve catecismo de Westminster. Semana passada, a gente estudou: todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão? Sim. Visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade. E, pergunta 17, qual foi o estado a que a queda reduziu o ser humano? A queda reduziu o ser humano a um estado de pecado e miséria. Romanos 5,12. Alguém lê? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Isso mesmo, todos pecaram porque por um homem entrou o pecado. Gálatas 3,10. Uma outra pessoa aí, por favor. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Pois bem. Salmo 42. Alguém, por favor, para aquela porta ali. Salmo 40, verso 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os passos. Deixa eu ver. Ah, desculpa, eu disse 10, foi? 42. Ah, sim. Bora, tá aqui. Romanos 6:23. Sim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pronto. Ah, é isso mesmo, então faz referência, porque ele tirou do mar de perdição. Porque ele vai dar ênfase depois no Romanos 6:23, né? Quando fala da redenção.
Então vamos para algumas perguntas referentes à pergunta principal, né? Qual foi o estado a que a queda reduziu o ser humano? A queda reduziu o ser humano a um estado de pecado e miséria. Aí pergunta 1: como chamamos o estado do ser humano antes da queda? O estado do ser humano antes da queda é chamado de estado de inocência, o estado da justiça original. Hoje são inculpáveis, tá? Então ninguém é inocente hoje, porque sabe muito bem da existência de Deus. Tanto é que quando você lê Romanos 1, você percebe isso bem direitinho, tá? Quando você lê o livro de Romanos, você percebe que deixa bem claro, Deus deixa bem claro que o ser humano ele é indesculpável, porque ele sabe sim da existência de Deus. Até a própria natureza, vamos dizer assim, fala, né, do Criador. Porque o estado do homem com a queda é chamado de estado de pecado, porque o homem agora está sob a culpa do pecado, que tem domínio sobre ele. O pastor Augusto Nicodemos, ele participou de um podcast no Flow, e aí ele fala a questão do pecado, né? E ele fala antes da conversão dele, como foi a conversão. Ele passou um período depois, até mesmo da conversão, ele passou um período meio que afastado, e depois voltou e tudo. Aí ele conta todo o testemunho. E aí ele fez uma viagem muito longa de moto, que ele gosta muito de moto. Ou foi de carro? Bom, ele gosta de moto, mas eu não sei se essa viagem. E aí foram milhares de quilômetros, mas nessa viagem toda furou o pneu. Aí quando perguntaram a ele como foi a viagem, ele disse que foi muito boa, muito proveitosa, a viagem extraordinária, Aí um amigo que estava com ele falou assim: sim, mas você não vai falar de quê? Do acidente que teve, que furou o pneu, coisa e tal, papai? Sim, mas diante de toda a viagem, de todo o percurso, de tudo que eu vi, foi só um incidente, né? Então ele contando isso, ele fala: o pecado na vida do ser humano não tem que ser a viagem de 5.000 quilômetros, mas quando acontece, que seja só um acidente. O incidente, nem acidente é incidente. Você sabe a diferença, né? Incidente é quando não tem danos humanos, tá? Você está em casa, de repente um copo cai da sua mão, quebra, foi um incidente. Se quebrou e um caco bateu na sua perna e cortou, aí foi um acidente. Então assim, ele fala: olha a ênfase que o outro deu, o pecado. E muitas vezes as pessoas vão fazer isso com o cristão. Ele vai apontar o pecado, mas não vê a vida dele toda, a vida depois da conversão, a vida de dedicação, entendeu? Mas fica procurando ali um pontinho, tá? Para apontar o dedo. Então, porque o estado do homem com a queda é chamado de estado de pecado? Porque o homem agora está sob a culpa do pecado, que tem domínio sobre ele. Então no cristão o pecado não pode dominar, mas que quando acontecer, que seja um incidente e que leve ao arrependimento. O perigo é quando não leva ao arrependimento, tá? 3. Porque o estado do homem com a queda é chamado de estado de miséria? A gente sabe aqui no Nordeste que quando a gente fala a palavra miséria, muitos lembram daquela outra, né? O pessoal tudo fala, né? Que é a miséria, né? Tem gente que só fala isso o tempo todo, né? Principalmente os jovens, né? Se torna até substantivo, adjetivo, entendeu? Até não consegue nem dizer o nome dos negócios, já diz logo o nome. Então vamos lá. Porque o estado do homem com a queda é chamado de estado de miséria? Porque, de acordo com a penalidade da lei, a morte e a maldição o envolvem em toda sorte de miséria. Porque o pecado é mencionado antes de miséria, ao se descrever o estado em que caiu o ser humano. Porque o pecado veio primeiro e a miséria veio em seguida como resultado do pecado. O pecado é a causa da miséria, a miséria é o efeito do pecado. Então veio a queda, né? Veio o erro, e depois a partir daí só foi ladeira abaixo. Como a Bíblia cita, um abismo puxa o outro.
Como o homem chegou a esse estado de pecado e miséria? O homem chegou a isso, aí eu vou pedir para alguém abrir em Oséias, é um dos profetas menores, tá? Abre em Oséias, certo? Tá? Depois de Ezequiel, depois de Daniel, aí vem, deixa eu ver aqui. Sofonias. Oséias 13:9, tá? O homem chegou a isso pelo abuso de seu livre-arbítrio, pela desobediência. A Bíblia nos diz que o ser humano se destruiu. Aí Oséias 13:9. Tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Olha só, vamos lá, né? Vamos falar um ponto um tanto polêmico aqui, tá? A gente já estudou que o ser humano, ele tinha sim o livre-arbítrio antes da queda. A partir da queda ele não tem mais. Só que hoje algumas pessoas defendem sim que o ser humano até hoje tem um livre-arbítrio de escolha. Só que aí, veja bem, o homem chegou a isso pelo abuso do seu livre-arbítrio. Então, se hoje ainda tiver livre-arbítrio, a pessoa, na verdade, vai abusar e não querer a salvação. O que levou à queda foi, na verdade, o início do livre-arbítrio. Ele livre escolha, estava lá, né? E ele deu os 2 pontos. Tem esse, né? A fartura está aqui, ó, todas as árvores, todos os frutos, tudo, mas tem aquela ali e você não vai lá, né? A psicologia inversa, né? Deus fez com Adão a psicologia inversa, né? A gente sabe muito bem que se você disser a um adolescente ou uma criança, né, não suba aí, ele não processa a palavra não. E eu estou vendo alguns aqui rindo porque sabe muito bem que não processa mesmo, e que já passou por isso, né? Ele só vem assim, suba aí. Quando pensa que não, está lá em cima. Aí a mãe, eu não disse a vocês. Não adianta. E aí, como vai ser depois dos 10 anos, mais ou menos, como vai querer desafiar sempre o adulto, né? Vai querer desafiar o adulto. Eu digo isso porque eu coloco algumas regras para eu fazer prova e o indivíduo ainda quer fazer do jeito dele, aí depois reclama quando está errado. Entendeu? Eu coloco lá fazer, escrever com caneta preta ou azul. Pode ser vermelha? Aí eu só olho para o quadro, olho para a pessoa, olho de novo, olho para a pessoa, ela guarda a caneta e pronto. Mas a gente tem essa coisa, né? Não faça isso, acaba fazendo. Pela desobediência, a Bíblia nos diz que o ser humano se destruiu, e aí o socorro só vem de Deus, tá? O que aconteceu ao homem no jardim por causa do seu pecado? O coração do homem mudou, e o lar do homem mudou. O coração tornou-se mau, e o homem foi forçado a sair do lugar da perfeição, que é o jardim, e foi lançado no mundo onde estava o mal. Como a Bíblia descreve o estado de pecado e miséria do homem? Como a Bíblia descreve o estado de pecado e miséria do homem. A Bíblia o descreve como trevas, condenação e ira e morte. Qual é a religião falsa e popular de nossos dias que nega o ensino do pecado e miséria? Sabia que tem? Tem uma religião hoje em dia que prega isso? É a religião da ciência cristã, que nega a realidade do pecado e da miséria. Se brincar, é que defende até que no final todo mundo é bom, ser humano, todo mundo é maravilha. O homem pode se ajudar para sair desse estado de pecado e miséria? Aí vem a questão do
que muitos defendem? Das obras. Tentar, né? Ou do livre? Então assim, porque o ser humano ele é muito orgulhoso. Nós temos um dos pontos mais trabalhoso, entendeu? É o tal do orgulho. Até no momento em que a gente nega que é orgulhoso, já está sendo orgulhoso. É aquele bichinho que está no coração ali, que, sabe? Que antes da conversão a gente conhece como ficar intrigado e dizer assim, só falo se ele falar primeiro. Mas o ser humano é tão orgulhoso que ele não aceita que Deus é soberano e que Ele chama, que Ele age e que o Espírito Santo quem regenera, quem converte, quem convence, quem chama. É o chamado, parece uma redundância, mas na Tulip chama-se o chamado eficaz, entendeu? Então, o homem pode se ajudar para sair desse estado de pecado e miséria? Não. O homem é totalmente incapaz de se ajudar e sair desse estado. Porque, deixa eu observar, o ser humano, tá? Porque algumas pessoas podem, por exemplo, as meninas que são adolescentes, né? Elas podem estar pensando, só os homens tá tudo ferrado, vai tudo pro inferno, só, tá vendo? Só fala o homem. O ser humano, aí sim, você se inclui também, tá? O ser humano, né? Não, o ser humano é totalmente incapaz de se ajudar e sair desse estado. Porque a própria natureza dele é inimizade contra Deus. E ele não se pode salvar deste estado. Foi como Carolzinha leu em Oséias, né? O socorro vem de Deus. Então, é Deus que dá a vida, tira o homem do estado do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Tá? Então vamos lá, rapidinho. Nossa tese nessa discussão é o seguinte: o pecado no jardim do Éden foi inteiramente culpa do homem, e Deus não foi de maneira nenhuma o seu autor. Isso é ensinado na palavra de Deus e pode ser resumido assim: 1. Deus criou o homem perfeitamente santo, sem nenhum defeito e tendência a pecar. 2. O homem poderia ter passado pela esqueceram um negócio aqui. Ter passado pela que ele foi submetido, pois era fácil e não o tolhia em quase nada. 3. Deus não se retirou do homem durante o momento da tentação. Deus estava presente com ele e tudo que o homem precisava fazer era chamar por Deus. A queda do homem foi a consequência de uma curiosidade por parte do homem, não falta de capacidade de cumprir o teste simples que Deus lhe havia imposto. E ainda assim Adão pecou. Não só pecou, como também houve de sua parte a tentativa de se evadir da responsabilidade por aquilo que tinha feito. Acontece o mesmo hoje. Quando o homem peca, geralmente ele tenta escapar. Está lá em Provérbios 28, do 13 ao 14. Deixa eu ver aqui. Ainda bem que já vi em Provérbios. Provérbios 28 do que? 13 e 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Endurece o coração, a gente conhece. Acabei de dizer a palavrinha aqui, né? Sabe o que é endurecer o coração, né? E dizer que não pecou, que não errou, que não... Um professor que tive na faculdade, não sou eu não, tá? É o autor aqui, tá bom? Homem muito sábio, dizia muitas vezes: uma das maiores dificuldades de um cristão é sua recusa em ser honesto consigo mesmo com respeito ao pecado. Ele sempre vai ficar olhando, procurando pecado nos outros. A palavra desse professor, a nós repetidas vezes,
era que devíamos olhar para nós mesmos e nunca tentar evadir-nos da responsabilidade pelo pecado. Supõe-se que a humanidade tenha recebido essa capacidade de evadir-se da responsabilidade honestamente, visto que tudo começou com Adão. No entanto, mesmo que isso seja verdade, sempre foi uma das maneiras de o homem desconsiderar seu relacionamento e responsabilidade para com Deus. O coração que o cristão precisa fazer, a oração que o cristão precisa fazer é: sonda-me, ó Senhor, e conhece os meus pensamentos. É aquela música, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ou então, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139, 23. Esta oração precisa estar sempre nos lábios do cristão. E quando o Espírito convence do pecado, o cristão precisa ser honesto quanto a isso diante de Deus e nunca procurar se esquivar da responsabilidade que há no caso. Minha culpa é o rogo de confissão do cristão. Então, e só então, o cristão estará no relacionamento certo com Deus e poderá ser usado de maneira poderosa, tudo para a sua glória. 1 João 1, do 1 ao 10. 1 João 1, do 1 ao 10. Tá? Vem para cá, faz aqui assim, de novo, aí puxa demais, exagera, aí já vai para frente demais, chega em Apocalipse, 1 João. Primeira João 1, é isso? Do 1 ao 10. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Verbo da vida, Cristo. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos nos separar em salas. As crianças podem sair com as tias, os adolescentes vão lá para a biblioteca e leva a cadeira. Tá? Enzo, por favor.